Hoje é o vídeo de leituras do mês, que também pode ser chamado de expectativa versus realidade. Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje eu vou contar para vocês o que eu li em maio. Esta pilha e mais esses livros que vão aparecer aqui em cima, provavelmente, era a minha TBR desse mês. E isso foi o que eu li esse mês. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre todos esses livros, o que aconteceu. Bom, começando com o livro Tudo é Rio, que eu já fiz um vídeo falando mais sobre ele, no vídeo de Ressaca Literária. Eu li esse livro no começo de maio, primeira semana de maio, e me deu uma ressaca. Eu gostei da escrita demais da Carla Madeira, a forma como ela descreve aqui essas personagens, a escrita dela, enfim. Não tanto a história também é interessante, aquela coisa instigante, né? Aquela coisa que dá vontade de ler mais, de saber o que aconteceu, apesar de ter coisas assim difíceis, mas ao mesmo tempo que você fica, nossa, isso é difícil de engolir mesmo, no sentido de maldade mesmo, sabe? De coisas tristes que acontecem. Ao mesmo tempo a gente quer saber o que aconteceu. Não é possível que foi só isso. Ela deixa assim muito em aberto e aí a gente quer chegar no final. E ele é um livro curto. Pelo menos essa minha edição aqui de Portugal tem 188 páginas. Então, eu li rápido. Tudo é Rio é a história da Lucy, que é uma prostituta, a mais concorrida da cidade. Dalva, por contraste, é de origem familiar e muito tradicional. Mulher de Venâncio, senhor de uns ciúmes doentios. Lucy e o casal Dalva e Venâncio protagonizam um triângulo amoroso que se afasta dos lugares comuns dos romances e nos faz questionar, sob formas surpreendentemente originais, quais os verdadeiros limites do perdão, até onde pode ir a intensidade de um amor, de que valores se reveste a importância da família e, acima de qualquer outra coisa nesta história, quão forte ou fraca pode ser a afeição entre mulheres. Neste seu impressionante primeiro livro, a escritora brasileira Carla Madeira socorre-se de uma linguagem sem pudores ou complexos, com uma narrativa madura, mas ao mesmo tempo poética e imagética. E dessa forma incorpora todos os extremos, sem ideias básicas de certo e errado, apresentando-nos o extraordinário mundo de mulheres fortes, fracas, com problemas e soluções, com sentimentos e desejos reais. Eu senti muito isso, assim, da força do feminino, da força da mulher e das vontades, o que a mulher pode, o que ela não pode, e o que isso está fora, o que isso está na sociedade, o que as outras pessoas pensam sobre isso e o que elas realmente pensam sobre isso, sobre os poderes delas, sobre o que elas podem fazer, o que é permitido para elas fazer ou sentir. Eu gostei muito desse livro e, como eu já contei no outro vídeo, eu fiquei com uma certa ressaca, assim, eu fiquei com uma dificuldade de engatar em outras histórias.
E aí eu fiz duas reflexões. Uma, pensando que esse livro, ele me tira muito da minha zona de conforto. Ele é um livro muito diferente de tudo que eu já tinha lido, pelo menos esse ano. Então, ele me traz essas novidades. E eu gosto muito de novidade. Eu sou uma pessoa que estou sempre procurando algo novo. É natural para mim ir atrás de coisas novas e diferentes. Então, eu me deparei com um outro problema, além desse ter sido muito diferente e ter me dado essa sensação de tô surpresa, eu me deparei com histórias que eu já conhecia. Eu li não, né? Eu tentei ler A Maternidade e o Encontro com a Sua Própria Sombra, que é um livro de não ficção e que eu estou estudando. Então, ele é um livro que eu estou no capítulo 2. Já li o capítulo 1, capítulo 2, quase inteiro. E é uma leitura que eu estou fazendo com uma amiga, né? Então, esse livro aqui é sobre maternidade. Maternidade é algo que dura muitos anos na nossa vida, né? Depois que a gente tem um filho, a gente é mãe para sempre. E então é uma leitura que eu não tenho pressa. Não estava contando que eu terminaria este mês. Então este livro está aí, continua sendo lido. Para quem não conhece, A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, é uma obra valiosa para mulheres que precisam e desejam entender suas emoções durante pré e pós-parto e também superar traumas e inseguranças que podem ter consequências na vida de um filho. A psicoterapeuta Laura Gutman conduz a leitora a uma jornada rumo ao autoconhecimento e amadurecimento, tanto da mãe quanto do bebê, e proporciona um momento de reflexão sobre a responsabilidade de educar e amar, analisando a psique feminina e reformulando preconceitos sociais sobre a maternidade e o vínculo entre adultos e crianças. Temas relacionados à maternidade eu estou sempre estudando, então é uma coisa que faz parte de um estudo, assim, de praticamente minha vida toda, é algo que eu me interesso muito e acho muito importante, não só para mim, assim, como mãe, pessoalmente, mas como uma pessoa dentro da sociedade. Depois, os outros livros. Este livro aqui, A Livraria dos Pequenos Milagres, esse eu nem comecei. O outro que eu comecei e também não consegui terminar foi O Olhar da Medusa, da Natalie Hines. Esse livro eu cheguei até a página 100, mas acho difícil, assim. São histórias que eu acho que uma das reflexões que eu fiz foi histórias conhecidas. Eu peguei muitas histórias conhecidas para esse mês, histórias que eu conhecia. Então, além da Livraria dos Pequenos Milagres e do Tudo é Rio, os outros todos eu conhecia. Esse do Olhar da Medusa, ele fala sobre histórias da mitologia. Então, a cada capítulo ela fala sobre uma pessoa, sobre um deus, uma deusa, mais especificamente. Então, a história das irmãs da Medusa eram coisas diferentes, mas a história da Medusa em si, a história da Hera, da Atena, eram histórias que eu já conhecia. Então ela vai falando sobre isso. Eu consegui terminar, ele é dividido em 3 partes, eu consegui terminar a parte 1. Achei que na parte 1 ela estivesse só apresentando, mas não. A parte 1 é irmãs, eu acho. Irmã, se chama parte 1. A parte 2
Parte 2 é mãe, e depois acho que é parte 3 ou tem mais até, 4, 5, uma coisa assim. Eu não consegui ver muita conexão entre as histórias, parecem contos, mas não são contos, ela volta depois, né, porque aqui já é parte 4. Então eu fiquei muito confusa com esse livro, muito confusa. Pretendo terminá-lo. Também A Casa dos Espíritos é um pouco diferente, assim, aqui é mesmo uma leitura densa, tem muita política, muita coisa da história que a gente conhece, assim, da América do Sul. E a história em si do livro, eu conheço a adaptação, eu assisti a adaptação há muito tempo atrás, acho que logo que ela saiu. Adaptação, eu não tenho certeza, e não fala nada sobre a adaptação, mas eu acho que a adaptação é de 96. Eu sei que eu era adolescente e assisti muitas vezes. E aí, sabe assim, já conheço, parece que não tá tendo muita novidade e tal. Apesar da escrita ser sensacional, mas ele é denso, assim. Então, tive que curar a minha ressaca literária para depois conseguir pegar nele. Eu já tô na página 80, mas é uma coisa bem mais recente, essa leitura. Dei continuidade nela nos últimos dias. Consegui terminar o Jardim Secreto, da Frances Burney. E, tá aqui, ó, vou colocar a imagem aqui da edição que eu li, no Esquilo. E aí o outro que eu tinha pego, que também era uma história que eu conhecia, que tem adaptação, tem mais de uma, tem várias adaptações, eu já assisti uma adaptação. Também na minha infância, na minha adolescência, já há muito tempo. E então ela também estava na minha cabeça de que era conhecida. Demorei um pouquinho para conseguir ler. E na verdade, eu demorei mais para ler esse livro porque eu achei que não estava rendendo. Mas na verdade já estava no final do livro, achando que estava na metade ainda, porque o livro é bilíngue, essa edição que eu tenho. E eu não tinha lido em lugar nenhum que era uma edição bilíngue. Então era como se eu já estava ali marcando 40% do livro lido e na verdade era 90%. Se eu soubesse que estava nos 90% e tinha terminado muito antes do que realmente eu terminei. Porque aí quando a gente está no final do livro a gente dá aquela empolgação. Então eu lia e falava, não é possível que ainda tem muito mais história, que eu só tô nos 40%. E para mim já tá acabando, o que será que tem além disso? Não me empolgou tanto. É um livrinho muito simples, né? É uma história muito conhecida de uma menina que morava na Índia, a Mary. Ela os pais morrem, todas as pessoas que cuidavam dela na Índia, onde ela vivia, morrem, acho que de cólera. E ela vai ficar na Inglaterra, na casa de um tio. E quando ela chega nessa casa, é uma mansão gigantesca, ela nunca foi cuidada, ela nunca foi amada de verdade. A mãe era fria, não interagia com ela tinha só uma aia, então essa aia colocava roupas nela, fazia tudo, ela ficava, tanto que uma das cenas que é uma das mais engraçadas, na nova casa, com a nova empregada que cuida dela, é ela paradinha, paradinha com os braços esticados, esperando ser vestida. E a empregada fala, você não sabe nem pôr roupa, você não sabe nem pôr sapato, nem pôr as meias, nem pôr as luvas. E ela é essa criança que foi muito mimada. E quando ela chega lá, ela
vai ficar numa casa em que ela pode andar por uma parte, é uma mansão gigantesca com mais de 100 quartos, e ela pode ficar numa parte e não pode ir para outro lado, e ela não sabe por que ela não pode ir para outro lado. Tem lá partes fechadas e proibidas para ela. E em alguns momentos ela ouve um choro e ela fica tentando decifrar de quem era aquele choro, e as pessoas falam para ela que era o vento, que era a chuva, coisas assim. A empregada dela, que é a pessoa que mais tem contato com ela, leva para ela, faz com que ela tenha muita curiosidade de sair, porque ela era uma pessoa que não saía, não tomava sol, vento, chuva, ela era feia, magra, quase não comia. E aí, a partir do momento que ela começa a sair e ter contato com os jardins daquela casa, e com os animais, ela tem contato com um passarinho, e esse passarinho mostra para ela que do outro lado do muro tem um jardim, e ela fica curiosa, ela começa a se desenvolver, ela começa a se alimentar melhor, ela começa a ficar com uma aparência mais bonita, porque ela corre, então ela acaba um pouco com aquela expressão, com a pele pálida dela, né? Ela começa a ter cor, e aí ela corre, ela sente fome, então ela come melhor. Então, nesse desenvolvimento, ela conhece o irmão dessa empregada que morava ali perto, e que dá a impressão de ser um encantador de animais, porque ele está sempre rodeado de animais. Raposinha, esquilo, passarinhos, corvo, vários tipos de animais, pequenos animais, às vezes até animais um pouco maiores, cavalo, cervo. São apaixonados assim por esse menino, e esse menino, ele e a mãe dele é uma mãe que tem muitas crianças, então ela é tida ali naquela comunidade como uma pessoa que sabe cuidar de crianças. E ela dá dicas pro tio da menina de que não colocasse ainda uma governanta para ensiná-la, porque apesar dela já ter 10 anos, ela precisava brincar, ela precisava se desenvolver, ela precisava correr e ter contato com a natureza antes de ter contato com a educação formal, né, com livros e coisas nesse sentido. E aí ele também respeita muito ela por conta dela ter, acho que são 12 ou 14 filhos, uma coisa assim. E por ela ter tudo isso de filho e ser tida como uma pessoa que sabe cuidar de criança, ele segue essa orientação e deixa que a Mary encontre um lugar para plantar. E nisso a Mary já tinha encontrado o jardim secreto. E é muito interessante o desenvolvimento dela, o contato dela com o jardim, com os animais, com esse amigo que ela faz. E aí ela descobre o que é o choro e vai ter todo esse desenvolvimento, um segredo entre as crianças, uma brincadeira, um desenvolvimento dela. Ela vai se tornando uma menina mais bonita, mais simpática, porque ela era muito chata, arrogante, antipática. Então ela vai se tornando uma menina mais alegre, uma menina que as pessoas passam a gostar. É muito interessante o livro, acho muito fofinho, mas também era uma história conhecida. Então eu fiquei com essa sensação de só peguei histórias conhecidas. Assim como o livro que eu estou lendo agora, que é Razão e Sensibilidade. Além de Razão e Sensibilidade ter aí pelos fãs de Jane Austen, que é o pior dela, eu também conheço o filme. Era um filme que a minha mãe gostava muito, era um filme que eu assistia, que tinha essa ligação com a minha mãe. Então, ultrapassar essa barreira de já é uma história conhecida e não é o melhor dela, pra que eu vou ler? Apesar de eu querer ler, mas como eu tinha tido essa ressaca literária,
Não tinha nada, né, dentre esses livros da minha TBR que me fazia sair deste momento de ressaca literária. Aí lançou na Netflix a terceira temporada da série Bridgerton. E a primeira eu gostei muito, a segunda eu gostei muito, a terceira eu amei. Então, nesse momento assim que eu tenho assistido bastante YouTube, visto vídeo aqui de outros produtores de conteúdo, eu senti vontade. Eu segui algumas pessoas, assisti vídeo de algumas pessoas falando sobre a série, comparando a série com os livros, vídeos até antigos do ano passado, no ano retrasado. E eu senti vontade de voltar a ler a série Bridgerton. Eu já li o primeiro eu tenho, tá aqui, esse rosa aqui. E eu fiquei assim com aquela pulga atrás da orelha, com vontade de ver o segundo, apesar de eu ter assistido a série, mas eu vi que as pessoas, os fãs diziam que a série era muito diferente do livro. Então, foi o que eu peguei. Realmente, assim, é a história dos dois, né, que é a Kate e o Anthony. Aqui, a capa original. A capa original é essa. Aqui em Portugal se chama Peripécias do Coração. Eu sei que o original a gente tem aqui, né? É o Visconde, o original é o que foi traduzido no Brasil, que é o Visconde que me amava. Então, eu senti vontade de ler. Foi o que me tirou da ressaca literária. E foi o que realmente eu consegui realizar a leitura do começo até o final, aquela leitura que dá vontade de ir virando as páginas e ir lendo rápido, assim, com vontade mesmo de ler. E achei a história muito legal. Eu gostei muito. Eu vi até algumas críticas que eu falei, não concordo tanto, talvez por uma questão de expectativa também. Eu acho que eu não tinha. Sabe, assim, não tinha expectativa. Ela não tava precisando me... Eu li esse eu li esse para que ele me tirasse da ressaca literária. E não para que ele cumprisse com uma performance aí de um livro maravilhoso que a gente imagina que vai ser uma história excelente. Não é isso, não era essa a intenção. Eu acho a escrita dela muito interessante, muito boa. Não acho que seja... Não é assim uma grande coisa que você fala assim, nossa, um super clássico, né? Jane Austen. Mas não é um livro ruim. Não é algo que eu fale, não, é uma coisa ok, sabe? Assim, é uma coisa que dá aquela vontade de ler e te deixa feliz, porque você já sabe que o final vai ser um casal. Eu acho que, pelo menos é o que eu imagino em cada livro que eu pego da Julia Quinn. Eu acho que no primeiro eu já tinha essa ideia. O primeiro se chama O Duque e Eu. Então eu imaginava que ela ia se casar com o Duque. A história da Daphne no primeiro, né? Essa família, os Bridgerton, eles têm os nomes em ordem alfabética. O livro do Duque e Eu começa com a Daphne, porque eu acho que a Julia Quinn quis realmente trazer uma história da mocinha, da mulher, né? E a Daphne, ela é a quarta filha. Mas, né, a gente tem que pensar que naquela época as mulheres se casavam muito mais novas do que os homens. Então, ela tinha ali 17 anos, eu acho,
E o irmão mais velho tinha 20 e poucos. Ele é 4, 5 anos mais velho que ela. Então ele casa no outro ano, né? Então, e é isso. Então aí esse segundo é a história do Anthony e da Kate. É essa história previsível, clichê, casal romântico, fofinho. É isso. Era o que eu tava precisando para sair da ressaca literária. Então eu terminei esses dois e o Jardim Secreto. Foi o que eu li nesse mês. Mês de maio foi isso. E várias outras tentativas aí que não foram para frente, assim, que eu espero terminar em junho e ou vamos ver quando é que eu vou conseguir terminar. É isso. É isso. Isso aqui que foi esse mês. Fazer o quê? Tem meses que a gente lê muito e tem meses que a gente tenta. O importante é a gente estar sempre interessado em livros, né? Interessado em histórias e é isso que é o que importa. O que importa é estar satisfeito com aquilo que conseguiu. E foram duas leituras muito diferentes, muito opostas, assim, isso aqui não é tão recente, né, mas é século XX, a recente, a escrita é recente, mas a escrita é de agora, mas a história do século XX, assim como a Julia Quinn também escreveu nesse século que estamos, sobre 1814, se passam essas histórias dela. É isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, por favor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aí o seu like se você gostou desse vídeo. Me diga o que vocês leram em maio. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo. Tchau, tchau.